Pode ou não pode? De hoje nós vamos falar sobre autoestima. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela, você bate um papo e ela tá sempre pra baixo, ela tá sempre ali meio caída. O que foi? Não tem nada demais, mas eu não tô muito legal hoje. E aí no dia seguinte a mesma coisa, no terceiro, no quarto, uma semana, um mês, a pessoa tá sempre assim. Essa pessoa tá com problema de estima, como o Elvis, ele geralmente tem. Isso já é bipolaridade, que ele tava rindo agora, não é autoestima. Isso é bipolaridade, que tava rindo ali agora. Tava sorrindo agora. Olha, não pode me zoar, hein? Agora não pode mais. Não. Mas e aí, você é uma pessoa que se considera com a estima lá em cima? Você tem autoestima? Você é uma pessoa que consegue enxergar sempre o lado bom das coisas? Eu falei, obviamente, estava falando do lado negativo, do lado contrário. Mas uma pessoa com autoestima, ela está sempre agindo de forma diferente, né? Aquela pessoa que você pergunta se está tudo bem, você sabe que não está, mas ela está ali, olha, está indo. Nós que somos cristãos ainda, sempre falamos, olha, graças a Deus, Deus está tomando conta de tudo, Deus está à frente. Olha o que a gente encontra, tem sempre aquela tiazinha da igreja, né? Aquela vovozinha da igreja simpática, que você sabe que ela tem dificuldade, está passando por luta, mas está sempre sorrindo, está sempre feliz, está sempre alegrando as pessoas e contagiando com a alegria. E você, aí você que está em casa, vocês aqui da plateia, como é que está a sua autoestima? Você está legal, não está legal? Vamos falar um pouquinho sobre o assunto então, para você terminar esse programa lá para cima, feliz da vida, sabendo que Jesus é a solução de todos os males, mas com seu espírito fortificado no Senhor, para vencer qualquer batalha, tá bom? Então vamos chamar aqui uma psicóloga para falar sobre o assunto, e nós vamos chamar então a doutora Aline Lisboa, por gentileza. Tudo bem, Aline? Pode se assentar ali, por gentileza. Olá. Prazer recebê-la aqui nos estúdios do nosso Movimento Jovem. Vamos falar um pouquinho então sobre isso. Por que hoje em dia tem muitas pessoas... Eu primeiramente já deixo da minha parte de leigo aqui fazer aquela pergunta. Como é que fala? A gente fala tá com a estima baixa, tá com a autoestima baixa. Como é que é o certo falar? Autoestima. Autoestima, né? É uma palavra que... Isso. Quando a gente quer falar que ela tá fragilizada, a gente pode falar autoestima baixa. Autoestima baixa. Ou fragilizada. Tá, então, partindo daí, sim. Por que hoje em dia tem tantas pessoas que estão com autoestima baixa? As pessoas, você vê, até na semana passada, se não me falha a memória, nós estávamos falando sobre economia e tudo mais, se as pessoas guardavam, se não guardavam dinheiro, aquele negócio, e a pessoa, não dá, sabe como é que é, tá sempre difícil, sempre passando, é o problema financeiro geral, é crise, são os problemas dentro de casa. O que faz hoje em dia nós encontrarmos tantas pessoas e que acaba, né, infelizmente, hoje nós temos um índice enorme de pessoas com depressão, que diz ser a doença do século XXI. Infelizmente, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Bom, interessante sua pergunta, né? Porque a autoestima, ela é um sentimento, né? Então é um movimento que vem de dentro para fora. O que acontece, né? Às vezes a gente espera que o outro nos reconheça. Então a gente fica dependendo afetivamente que o outro fala que nós somos bons, que elogia o nosso trabalho. Só que nem sempre as pessoas param para ter esse tempo para elogiar o próximo, né? Então por isso quanto é importante a gente trabalhar isso de dentro para fora, porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente acaba tendo uma vida mais leve mesmo nas dificuldades. Muito bom, doutora. Para você que está em casa, ó, tem pergunta, tem dúvida sobre o assunto, pode mandar lá no nosso Face, viu? facebook.com/Movimento Jovem Oficial. E doutora, eu te pergunto, para quem está em casa, tá se sentindo com uma autoestima baixa, baixíssima, às vezes, uma criticazinha, um bullyingzinho, de brincadeirinha já ofende. Como é que você faz para aquela pessoa que faz essas brincadeiras, ou para você que qualquer comentário... Não abre detalhes da minha vida, Jéssica. Aquelas, então, eu estou falando do Elvis nesse caso. Mas então, como que essa pessoa que tá com a autoestima baixa faz para avisar os outros que não tá legal, que não tá bom? Então, como que eu percebo isso, né? A melhor forma é, de fato, a conversa, né? Porque tem momento para brincar, né? E tem momento que a gente pode falar, olha, vai com calma. Boa. Né? Diga mais, doutora.
Meu Deus. E foi interessante o que você trouxe, a questão do bullying, né? Por que que as pessoas se afetam tanto com isso? Porque elas acabam acreditando que aquilo que o outro está falando é real, né? Então, uma forma até da gente combater a questão do bullying mesmo é dar esse fortalecimento para a pessoa, né? Às vezes, o outro fala de uma questão física, do nariz, da orelha, alguma coisa assim, mas lembrar que somos perfeitos dessa forma. É a singularidade que faz a nossa identidade, né? Então, seria importante, sim, durante essas brincadeiras, né, falar, olha, hoje não. É importante a gente respeitar esse tempo, porque às vezes a gente acha que as pessoas estão bem e a gente acaba excedendo um pouquinho nessa brincadeira. É importante respeitar o tempo do outro para isso também. E doutora, um exercício que alguém com uma autoestima baixa poderia fazer, praticar diariamente, para se manter ali bem, saudável, né? Talvez a moça se arrumar mais, arrumar o cabelo, tentar fazer algo diferente, ou o rapaz também tentar talvez um novo ciclo de amizade. Sim. Que exercício você orienta para as pessoas saírem dessa baixa autoestima? É interessante a sua pergunta, né? Porque às vezes a gente pensa que a autoestima, ela é só uma questão física. Tudo bem que às vezes mudar o visual, né, ajuda sim. A gente passa a se ver com mais cuidado. Mas o mais importante é essa reflexão interna, né? Confiar naquilo que você tem de bom, né? Dar espaço para você conquistar coisas, né? Então, talvez alguns exercícios assim que todo mundo pode fazer, colocar algumas metas diárias. Não precisa ser metas gigantescas, mas é tão satisfatório quando você pensa em algo e consegue fazer automaticamente, você passa a confiar em você cada vez mais. Então, por exemplo, uma prova. Não sou muito bom em matemática, mas acho que eu quero tirar um 7. Então, vamos se empenhar para isso, né? Então, são coisas do dia a dia. E quando a autoestima está muito fragilizada, seria importante uma psicoterapia, sim. Muito bem. Doutora, do outro lado, da pessoa que conhece alguém que está com a autoestima fragilizada, de repente ela convive com alguém dessa forma, ou no casamento, ou com filhos, ou com amigos, ou enfim, no ambiente de trabalho, e ela quer ajudar essa pessoa. Só que às vezes a pessoa está ali mais fragilizada e tem gente que às vezes não quer receber, né, aquilo, ou não se acha em condições naquele momento. Como que alguém pode ajudar a outra pessoa que está se sentindo fragilizada a ela recuperar essa autoestima, não só com palavras, olha, não fica assim, vai pra cima, a coisa vai dar certo, mas como verdadeiramente ajudar, além desse tratamento que existe, né, psicológico, mas um amigo quer ajudar, né, alguém da família quer ajudar, como é que ela faz para conseguir ajudar essa pessoa que parece que nada vai dar certo nunca pra ela? Sim. Leva pro cinema. Então, se a pessoa gostar de cinema, por que não, né? Então, como é que eu percebo essa sua pergunta, né? Que precisamos respeitar o tempo do outro, né? A gente não pode ajudar quem não quer ajuda. Mas a gente pode, através do acolhimento, do carinho, apontar para o outro aquilo que ele faz de bom, né? Então, perceber que a pessoa ficou fragilizada porque não conseguiu tirar uma boa nota em determinada matéria. Mas olha, na outra matéria você tirou 10, lembra? Então, assim, apontar aquilo que a pessoa faz de melhor, aquilo que a pessoa conquistou, também é algo que vai auxiliar. E a conversa é sempre bem-vinda, né? O abraço, o acolhimento, às vezes não necessariamente o abraço físico, mas olha, qualquer coisa estou aqui para te ouvir. Isso eu acho que é fundamental. Muito bom. Muito bom. Doutora Aline, agora eu queria fazer aquela pergunta que vai contra o autoestima baixa, que é a autoestima alta, aquela pessoa que se ama, que olha no espelho e fala, nossa, olha, tô bonito demais, hein? Olha só. Ou se não, acorda, nossa, tô rico. Não, isso não é verdade. O pessoal, eu tava dando uma olhada na internet e muitos famosos estavam comentando assim, nossa, eu queria ter essa autoestima. Queria ter uma autoestima elevada por causa de um acontecimento que teve na televisão e o pessoal começou a comentar isso. Uma pessoa que tem uma autoestima
tão alta assim que fala, nossa, eu me amo, nossa, minha vida é linda, nossa, eu sou bonita mesmo, ou eu tenho muito dinheiro, alguma coisa assim. É real? É uma pessoa real isso? Então, adorei a sua pergunta. Que às vezes a gente foca tanto na autoestima baixa que a gente esquece desse ponto de vista. Bom, a gente precisa ir com cuidado, né? Porque quando a pessoa tá fortalecida e, claro, a gente pode se olhar no espelho, é saudável e se gostar do que a gente vê, mas ficar falando o tempo todo pro outro, olha como eu sou bom, olha como eu sou bonita, como meu cabelo tá lindo, é o sinal que a gente precisa ir com cuidado, porque às vezes a pessoa tá falando que está muito bem, mas ali dentro está tão frágil, né? Então talvez a forma que ela está encontrando de chamar a atenção, mas não no sentido negativo, mas no sentido de que eu preciso melhorar mais. Então às vezes o falar excessivamente também precisa ser cuidado, sim, porque lá dentro tem alguma coisa errada. Todo excesso esconde uma falta, sabe? Importante isso também. Frases de Facebook. Todo excesso esconde Muitos frases de Facebook. É um assunto muito interessante. E, doutora, eu fui para as ruas perguntar para as pessoas nas ruas se elas tinham autoestima baixa ou elevada. Então, confere aí agora. Legal. Você é uma pessoa que tem autoestima? Eu acho que na maior parte do tempo, sim. E o que você faz para manter a sua autoestima sempre elevada? Eu acho que são pequenos detalhes no dia a dia que fazem a gente manter a autoestima lá em cima. É se arrumar um pouco mais, é um pouco de cuidado com a sua roupa, com a forma com que você caminha, os seus cuidados com os seus pertences pessoais. E eu acho que cuidar disso logo cedo faz com que o seu dia comece bem e que você consiga manter a sua autoestima pelo menos por mais horas. Como é que você lida com pessoas que tentam baixar a sua autoestima? Eu tento não dar ouvidos. Eu acho que assim, a opinião ela é pessoal, ela é de cada um, mas eu procuro não dar ouvidos. Sempre tento seguir o meu sentimento, o meu estímulo. Acredito que sim. E o que você faz para manter a sua autoestima lá em cima? Eu tento ter um pouco de amor próprio e não desejar coisas ruins ao próximo. Acho que isso daí faz bem pra gente também. Bacana. Como é que você lida com pessoas que tentam baixar a sua autoestima? Eu tento não ligar. Geralmente é só eu ali e pronto. A opinião dos outros importa pra você ou não? Não importa. Família importa? Família importa. Como que você lida quando a família talvez tenta baixar a sua autoestima? É bem difícil eles querem abaixar minha autoestima. É ao contrário, sempre tenta elevar, né? Eu acho que a autoestima é quando você, você passa a conhecer você perfeitamente, pra você ter a elevação do dia, sabe? A autoestima depende de você. Você tá feliz, você tem que ficar feliz. E não importa o que o outro vai falar, entendeu? Eu acho que a coisa é você seguir sua vida acreditando no que você faz. Sim. E como é que você faz para manter a sua autoestima elevada? Eu tento me vestir e fazer as coisas que agradam a mim mesma. Quando eu era adolescente, já me preocupei muito com isso e era muito infeliz, porque se eu era magra, falava que era magra, se eu engordava um pouco, falava que eu estava gorda e etc. Hoje em dia, não, eu me visto como eu quero, eu faço as coisas que eu gosto e é isso. E que processo que você teve que fazer consigo mesma para não ligar mais para a opinião das pessoas e não deixarem elas baixarem sua autoestima? Eu acho que foi uma espécie de autodefesa. Como eu percebi que eu estava muito triste, eu percebi que se eu fizesse o que realmente eu gosto, não importa o que as outras pessoas pensam. Sim. E como que você faz para manter sua autoestima sempre lá em cima? Eu olho para trás, né, quando eu acho que ela vai baixar. Quando eu olho muito para frente, rápido eu olho para trás. Eu aprendo a dar valor a tudo que eu tenho. Como é que você lida com pessoas que tentam baixar a sua autoestima no decorrer do dia? Eu sinto dó, porque o fato de estar vivo já tem que levantar a estima de qualquer pessoa. Sim, geralmente eu tento manter a minha autoestima, sim. E o que você faz para manter sua autoestima elevada? Geralmente eu sempre procuro fazer algo que eu realmente goste. Procuro ir atrás de coisas que vão me surpreender ou que vão me deixar mais pra cima mesmo. E me afastar de coisas negativas, acho que esse que é o importante. Como é que você lida com pessoas que tentam baixar a sua autoestima? Geralmente eu me afasto, acho que essa é a base de tudo. Você se afastar de pessoas que realmente te levam pra baixo, porque não vão resultar em nada mesmo. Então acho que esse é o foco maior mesmo, você procurar pensar em você. Sim, claro. E o que você faz para manter a sua autoestima lá em cima? Sonhar sempre, acreditar sempre e não se aborrecer com poucas coisas.
Como é que você lida com pessoas que tentam baixar a tua autoestima? Não. Totalmente, isso eu deixo pra Deus. Ignoro totalmente. Aliás, eu não entro nessa competição. Tá? Minimizo o máximo que eu puder, mudo de trajetória e não levo isso em consideração. Em 5 minutos eu esqueço. Se você pudesse fazer uma pergunta para um especialista sobre autoestima, que pergunta seria? Se tem alguma maneira de você motivar ainda mais, né? Melhorar ainda mais a autoestima, qual exercício melhor para isso? A pergunta que eu já havia feito, né? Essa é a opinião da galera na rua. Agora eu quero perguntar, a maioria falou, quando eu perguntei como fazer com as pessoas que tentam baixar a autoestima, elas falaram se afastar, tudo mais. A pergunta que eu faço para você, doutora, para encerrar esse assunto, porque o nosso tempo está curto, é como então não ligar com a opinião do outro? Porque uns falaram assim, não, para eu manter a minha autoestima lá em cima, eu vou fazer algo que eu gosto, vou me vestir do jeito que eu quero, isso e aquilo. Só que você sair de casa e se deparar com a opinião do outro já é um pouco chocante. Como não ligar para a opinião dos outros? E é interessante, né? E que bom que as pessoas estão lá na rua reconhecendo que o que tem que prevalecer é o amor próprio. É claro que a opinião das pessoas vão existir em qualquer situação. Cabe a nós ser afetado de forma positiva ou negativa, né? Então, em algumas situações onde há uma crítica, talvez tentar pensar de uma forma que essa crítica seja de construção, mas não que isso te afete ao ponto de você se afastar de quem é de verdade. Não sei se eu consegui te responder. Sim, perfeitamente. Muito bom, doutora.